Tendo então essa perspectiva, né, do lazer como um direito social e que está vinculado a uma série de questões como a própria qualidade de vida, ou como a saúde, como o desenvolvimento social, o bem-estar de uma maneira geral, como a gente viu nesse próprio quadro, né, naquela roda do bem-estar. Uma perspectiva bastante comum é os governos procurarem saber, enfim, a academia, enfim, como é que a sua população utiliza esse tempo livre, né? Como é que eles se engajam, enfim, até por uma questão do ponto de vista econômico também, né, em relação, por exemplo, aos estudos da cultura, né, isso tá bastante presente. Enfim, um estudo que foi publicado e que foi financiado pelo Ministério do Esporte, né, foi realizado por esse professor da USP, o Ricardo Vinha, né, com esses outros colegas aqui. Então, práticas de lazer no Brasil, né, uma pesquisa nacional em relação à educação, renda e classe social. Né? E aí eu coloquei para vocês ali o link, né, de uma pequena divulgação que o Jornal da USP fez, né, um estudo revela como é que o brasileiro, o que ele faz no tempo livre, né, e como essa questão da própria escolaridade, né, vai influenciar as atividades que a pessoa vai realizar. Né, isso para além de algumas barreiras econômicas, né, porque a gente nota que, em grande parte, o desenvolvimento de atividades de lazer também é uma questão de repertório, né? Ou seja, eu saber possibilidades que possam existir ou ter isso presente na minha formação, né? Enfim, para além de enfim, ficar em casa tirado no sofá ou dormindo ou fazendo alguma coisa nesse sentido, né? E claro, né, em relação a essa escolaridade também tem um pouco essa questão da renda, né? Em relação a essa própria variedade de experiências. Então, o pessoal com maior nível de renda acaba consumindo mais, né, atividades como teatro, como cinema, né, enquanto pessoas com menor renda acabam consumindo isso menos, né, e se vinculando a outras atividades, né. E aí ele traz alguns dados interessantes, né, sobre, por exemplo, qual é a perspectiva do próprio brasileiro em relação à palavra lazer, né. Se a gente for pensar aqueles 3 Ds do mais ED, né, 77% associa a palavra ao divertimento, 20% ao descanso e apenas 0,3% em relação ao desenvolvimento social. Né? E aqui ele traz mais alguns dados, enfim, né? Ele também fala um pouco sobre algumas limitações em relação à prática que impede as pessoas de realizarem, né? Esse tipo de prática em relação ao lazer, né? E também procura estabelecer quais são, né, essas práticas. O que o pessoal se dedica mais, né, no seu tempo livre. Bom, um outro estudo, né, foi aquele encomendado pela FEComércio do Rio de Janeiro, que tem feito uma pesquisa longitudinal, né, ou seja, eles estudaram 2007, 2008, 2016, 2015, né, tem feito essa pesquisa em diferentes anos, né, e o resultado que tem se mostrado é que tem havido um aumento do consumo ou por atividades culturais, né, em relação aos brasileiros. Então, por exemplo, aqui eles comentam justamente que 56% dos entrevistados pelo menos realizaram uma atividade cultural no ano passado, né, um avanço de 3% em relação a 2015 e 13% em relação a 2018. Né. Claro que a pesquisa foi feita nas capitais e algumas outras cidades, né, então talvez tenha um certo viés aqui, no certo sentido de que no interior, muitas vezes essas práticas não são tão presentes, né? A própria existência de uma sala de cinema ou de outros pontos que eles comentam aqui, tá? E aí, então, não vou comentar aqui dado por dado, né? Enfim, fala aqui alguns avanços em relação a isso, né? A própria questão da internet, eu vou deixar lá o link, depois vocês podem assistir, né? E em relação à TV, que é enfim, o programa preferido, né? Com 80%, de alguma maneira teve uma certa queda nesse sentido, né? E a relação que isso tem com os preços aqui também. Então, dentro do mesmo estudo, né, eu encontrei essa publicação aqui um pouco mais completa, mas aí em relação ao ano de 2008 só, né? E dá para ver aqui como é que eles fazem as perguntas, né?
por exemplo, né, em 2008, você leu algum livro, assistiu uma peça de teatro, visitou alguma exposição de arte, foi ao cinema, foi a algum show de música, né, e aqui os percentuais, né, do pessoal, então a leitura ainda acaba sendo o mais alto nesse sentido, né, e aqui a diferenciação por classes, né, e por regiões do país, enfim, outras coisas, o porquê não realiza essas atividades, né, então boa parte dessas atividades culturais são falta de hábito, né, enfim, né, e aí eu queria colocar para vocês aqui, né, a perspectiva mais geral, né, do que as pessoas dizem fazer nos seus momentos de lazer, né. Se eu consigo dar um zoom, não, esse aumento aqui, enfim. Então eu tenho aqui, né, VTV, 52%, ir à igreja, um outro centro religioso, 11%, ir a barzinhos, 10%, fazer um churrasco com os amigos, jogar futebol, ir ao shopping, dormir, descansar, pescar. Então, eu acho que é interessante aqui nesse sentido dessa lista, né, a gente vê a série de possibilidades que existem, né, a multiplicidade que existe das pessoas fazerem no seu, enfim, tempo disponível, né, essa gama tão grande de possibilidades. Por outro lado, também essa variação um pouco, né, em relação a, por exemplo, alguns elementos como as regiões do país ou a própria faixa de renda, né? Então a gente vê, por exemplo, aqui das pessoas, né, na época que recebiam até R$300, que devia ser o salário mínimo, né? Eu tenho aqui essa possibilidade da TV ou da igreja, uma porcentagem maior, né? Que são atividades, de alguma maneira, que não envolvem um custo, né? Por outro lado, aqui no pessoal de renda mais elevada, né, começa a incluir aqui, fazer o churrasco, o almoço com amigos, né, a própria ida a barzinhos ou outros elementos assim. Se bem que o pessoal também vai, né? Mas, enfim, dá para explorar bem um pouco isso, né? Eu deixei ali o link, né, para vocês dos dados dessas pesquisas, né? Mas de alguma maneira o que é interessante é um pouco a gente perceber que existem estudos, então, procurando mapear, né, o que os brasileiros fazem nesse tempo livre. O próprio artigo que eu coloquei para vocês ali é um exemplo disso, né, em relação aos jovens lá do Espírito Santo, né? E eu tenho algumas outras iniciativas em âmbito local. Isso é muito frequente, dado que muitas vezes, enfim, pela nossa própria Constituição, né, as políticas de lazer e as políticas de cultura, elas são muito fortes no âmbito local, né? Então eu tenho, enfim, essas diretrizes, muitas vezes, do governo federal ou até recursos, né? Mas a implementação dessas políticas e como é que isso acaba acontecendo na ponta, né, fica a cargo dos governos locais. Então eu tenho, por exemplo, iniciativas com o Observatório da Cultura em Porto Alegre, né, ou outras pesquisas que procuram mapear um pouco como é que é esse consumo cultural e práticas de lazer e práticas esportivas em relação aos habitantes, né, de cada cidade. Não sei se Pelotas tem algum estudo nesse sentido, eu não encontrei, mas se alguém souber, por favor, compartilhe com a gente.